Bom dia pessoal, bom dia a todos e todas, muito obrigada por estarem conosco aqui nesta manhã de quarta-feira. Meu nome é Elisa e a gente está começando o webinar de projeções climáticas no Brasil para o setor empresarial. Essa é uma atividade que está sendo desenvolvida pela IEC, a Iniciativa Empresarial em Clima, em parceria aí com o projeto ProAdapta, da GIZ, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicação, através também do INPE. Antes de começar, queria passar os principais recados, lembrar de deixar seu microfone no mudo, deixar seu vídeo desligado, eu acredito até que está desabilitado, mas vale o lembrete. Queria informar que esse webinar, então, ele está sendo gravado e depois ele vai ficar disponível no YouTube para vocês. O material também vai ser compartilhado depois do webinar, ele também vai com o link para essa gravação, então vocês vão poder depois compartilhar com as suas redes. Peço a gentileza que vocês, na aba de participantes, se renomeiem, então coloque o nome e a organização que vocês participam, isso facilita a gente na hora das perguntas e respostas. E também daí já avisando que a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas, e que vocês podem enviar suas perguntas através da ferramenta de Q&A, que fica na barrinha inferior da tela de vocês, com 2 balãozinhos escrito Q&A, e aí lá vocês podem clicar e mandar as perguntas, tá bom? Vocês podem mandar a qualquer momento, e aí quando chegar a hora do Q&A a gente responde aqui ao vivo, o tanto que der para responder. Então a agenda de hoje é essas boas-vindas, então só para informar vocês um pouco da agenda, quem somos nós e por que estamos aqui. Eu estou aqui, então, representando a IEC, mas eu trabalho diretamente para a Rede Brasil do Pacto Global. Quem está aqui comigo da IEC é a minha colega Mariana Nicoletti, da GVCES, da FGVCES. Na sequência, a gente vai ter a Luciana, da GIZ, falando um pouco da relevância da adaptação para as empresas. Aí a gente chega na apresentação do portal, de fato, que vai ser com o Lincoln, que é do INPE. A gente tem uma primeira rodada, então, de perguntas e respostas, essa parte mais teórica do que é esse portal e como ele funciona, e depois a gente vai para um exercício prático junto com a nossa parceira aí também da MRV, a Thaís, que vai mostrar um pouco como que uma empresa poderia, ou pode, a partir de agora, utilizar esse portal para acessar informações que vai ser relevante para o negócio, para a tomada de decisão. Tá? A gente tem uma segunda rodada aí de perguntas e respostas e aí a gente encerra por hoje. Bom, então, só para contar um pouco, quem não conhece, a Iniciativa Empresarial em Clima, ela é formada por 5 instituições. Hoje, a atual secretaria é o CDP, então a gente tem uma atividade aí de instituições que fazem a secretaria dessa iniciativa, composta pelo Pacto Global, aqui representada por mim, a FGVCES, como eu comentei, a Mari está aqui, a gente tem o CBEDS também como parceiro e o Instituto Ethos. Basicamente, a gente quer otimizar, então, a atuação do setor empresarial e fortalecer, então, essa agenda de mudanças climáticas no Brasil. A gente busca sinergias, cooperação entre as instituições e entre as empresas, e tudo isso, então, para fazer esse engajamento do setor privado, para o avanço da entrega do ODS 13 e do Acordo de Paris dentro do país. Nos últimos anos, a gente se dividiu em algumas frentes de trabalho para focar alguns trabalhos. Um deles, e é o que é a frente de trabalho que organizou aqui essa sessão de hoje, é uma frente de adaptação à mudança do clima. A gente também tem uma frente de precificação de carbono. No passado, tivemos aí 2 webinars para falar disso, 2 treinamentos que também estão disponíveis aí nas nossas plataformas. Mais recentemente também, em 2020, a gente iniciou uma frente de ambição climática, que está sendo um trabalho muito próximo com a ACA Brasil, né, a Alliance for Climate Ambition, Alliance for Climate Action, desculpa, e a gente também tem a frente de jovens, que foi também muito trabalhada dentro da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, liderada aí pelo Ethos. Bom, e de adaptação, aí eu já dou um spoiler, que além do webinar de hoje, que a gente está promovendo, já marquem em suas agendas, a gente vai ter um segundo webinar para falar de uma outra plataforma, a plataforma Adapta Brasil, do MCTI, vai ser no dia 24/2, também nesse mesmo horário, das 10 ao meio-dia, e já as inscrições também já estão abertas. Mas em breve vocês vão receber aí as comunicações
e a divulgação oficial desse webinar. Para falar, então, um pouquinho sobre a relevância da adaptação para as empresas, eu quero chamar a nossa colega, parceira, Luciana Alves, da GIZ. A Luciana atua desde 2003 como assessora técnica na GIZ, que é a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, compõe a equipe de implementação do projeto ProAdapta, e entre 2013 e 2019, ela também ficou responsável pela componente empresarial do projeto do TIB, né, que é o projeto de conservação de biodiversidade, através da integração de serviços ecossistêmicos em políticas públicas e na atuação empresarial. Então, Lu, obrigada por estar aqui conosco hoje, obrigada pela parceria. Fique à vontade, the floor is yours. Eu vou parar aqui a apresentação para que você projete daí, tá bom? Acho que fica mais fácil. Bom dia a todos e a todas. Então, agradeço a Elisa pela apresentação e a todos pelo interesse de estar participando conosco desse webinar. Eu vou projetar a minha tela, que fica mais fácil de... Só um minutinho aqui. Então, como a Elisa comentou, eu trabalho na GIZ, que é a Agência de Cooperação do Governo Alemão para Desenvolvimento Sustentável, atualmente no projeto ProAdapta, que ele é uma parceria entre o governo alemão, implementado pela GIZ, e com o Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Eu estou trazendo o assunto da questão da relevância da adaptação à mudança do clima para as empresas, mas principalmente a relevância do conhecimento, do olhar, da mudança do clima e do risco climático para a tomada de decisão. No ambiente de negócios, a maior parte da gestão e da tomada de decisão ela é baseada em risco, né? Em conhecer os riscos, entendê-los e poder definir qual nível se assume, que estratégias de gestão desse risco se trabalha. Se a gente considerar que existem diversos níveis e diversas categorias de risco, um risco bastante significativo é o risco econômico. Então, em 2019, o relatório do Fórum Econômico Mundial já trazia, né, que os dois maiores riscos para a economia estavam relacionados à questão climática. Então, tanto relativo a eventos meteorológicos extremos, quanto a falhas nas ações de adaptação e mudança do clima. Hoje o relatório possivelmente traria a questão da pandemia e do Covid como o principal risco, né? Mas ainda não se deixaria de considerar como riscos de bastante importância e de bastante atenção, esses dois que já foram apontados em 2019 como importantes para a questão da economia mundial, inclusive. Então, considerando a adaptação da mudança do clima como um fator importante para a gestão desse risco, inclusive para contribuir para o risco econômico, a adaptação à mudança do clima, ela é uma alternativa, então ela é um caminho. E o que ela seria? Ela é um processo de ajuste nos sistemas humanos e naturais ao clima atual, porque também se percebe que o clima ele já tem tido alterações desde de algumas décadas, assim como o clima esperado, que aqui, então, vai muito de encontro com o tema que a gente está apresentando, que são projeções climáticas. Então, é ajuste a todos esses dos sistemas às questões climáticas e aos efeitos da questão climática. Se a gente considerar só a variável temperatura e fizer um olhar para ela, nas 3 últimas décadas, a temperatura já tem estado mais quente do que teve desde antes de 1950, que é principalmente quando começa a atuação industrial mais forte. Assim como se a gente olha para projeções futuras, mesmo considerando os diversos cenários de emissões, a temperatura do globo, né, tem uma tendência, existe uma previsão de que ela aumente em até 4% se nenhuma medida for tomada. Mas nós já sabemos que os efeitos já estão sendo sentidos, então mesmo que se façam ações de mitigação e que se consiga reduzir, não deixar aumentar tanto a temperatura, ações de adaptação já são necessárias e continuarão sendo. Então, alguns efeitos com relação à mudança do clima. Já é muito recorrente, já é muito presente no nosso dia a dia notícias a respeito de efeitos da mudança do clima, como ventanias que derrubam torres, como a falta de água que impacta empreendimentos e influi, inclusive, na questão econômica,
como danos causados por chuvas fortes, por quantidade tanto de intensidade quanto duração, que cada vez estão mais frequentes, assim como deslizamentos, enchentes e outros efeitos. Muitas empresas, e até mesmo a gente como cidadão, já tem sentido muitos efeitos da mudança do clima. E aí, quando a gente, então, sente efeitos, a gente sabe que existe um risco, a gente está exposto a um risco, seja como cidadão, seja como governo, e principalmente aqui nesse ambiente que a gente está falando, que é o ambiente empresarial. E aí o risco, ele está diretamente relacionado ao aumento da frequência ou da intensidade de uma determinada ameaça climática, como, por exemplo, chuva, ventos fortes, e esse levantamento, entendimento desses riscos, ele é muito importante de ser considerado na gestão de risco das empresas, como mais um elemento dos riscos que usualmente já são avaliados, e principalmente para nortear as medidas de adaptação. As medidas de adaptação, elas não são únicas, você não tem uma única opção para um determinado efeito ou para um determinado risco na sua atividade. Elas dependem muito do impacto e dos riscos que a determinada mudança, ou que aquelas variáveis, às vezes uma ou mais de uma variável climática, pode trazer de impacto e de efeito para o negócio, assim como o conhecimento desses riscos. E aí, ter um melhor conhecimento, ter um melhor entendimento desse comportamento climático atual e futuro, permite fazer escolhas mais conscientes, que sejam inseridas na estratégia do negócio, que sejam relativas à realidade local e, principalmente, que tenha uma possibilidade de ter um custo-benefício mais pertinente. E aí, aqui alguns exemplos sobre a adaptação da mudança do clima. Então, a adoção de seguros, deslocamento de populações que estão em área vulnerável, adaptação de construções, ou mesmo desenvolvimento de algumas variedades genéticas mais adaptadas para a agricultura, relativas a algumas ocorrências climáticas mais específicas, como aumento de temperatura. Então, existem diversos exemplos de medidas de adaptação, algumas elas são mais relacionadas à questão até da própria gestão, algumas são mais relacionadas à questão da operação, da implementação, então também temos diversas características de medidas de adaptação, e conhecer o risco ao qual se está exposto é importante para se definir e fazer as opções, e inclusive muitas opções que podem ser complementares e não excludentes. E aí as projeções climáticas, que é o assunto que nos traz aqui hoje, elas são extremamente importantes porque elas estimam as tendências nas mudanças dessas ameaças climáticas. Então, entender a quais ameaças, que ameaças dizem respeito ao negócio, e como essas ameaças tendem a se modificar no futuro, é um dos primeiros passos no processo de identificação e de gestão do risco climático. E a gente traz, então, hoje a plataforma, o portal Projeções Climáticas, e, na sequência, o Lincoln e também a empresa MRV vai apresentar um pouco como utilizar, então, essas projeções climáticas num olhar de análise de risco, de levantamento de informações e ameaças para implementação, como um passo no processo de desenho de medidas de adaptação e gestão de risco. Então, agradeço a atenção e continuo à disposição no evento, também na sessão de perguntas, para interagir com os participantes. Obrigada, Lu. Muito obrigada aí pela introdução. Eu vou chamar agora para explicar o que é o portal e falar um pouco, né, de como que ele funciona, o que tem por trás. O Lincoln, ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele foi autor-líder do grupo de trabalho 1 do sexto relatório do IPCC, o AR6. Ele é responsável por fornecer informações técnico-científicas para orientar as políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né? Ele tem mestrado e doutorado em modelagem climática, então, assim, vocês não poderiam estar em melhores mãos. Lincoln, por favor, compartilhe todo esse seu conhecimento com a gente. Bem-vindo. Obrigado, Elisa, pela introdução aí. Vou compartilhar minha tela. Espero que todos estejam bem e consigam visualizar a minha tela. Então, bom dia a todos e todas, e de antemão já agradeço a participação de todos
todos vocês neste webinar. Para a gente aqui do INPE é uma satisfação ter essa oportunidade e mostrar um pouco do nosso trabalho e como ele pode ser útil nas ações de vocês. E aí, de antemão, eu quero dizer que essa plataforma, que eu vou falar um pouco, denominadas projeções climáticas no Brasil, ela é uma iniciativa que contou com apoio integral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no âmbito do projeto da Quarta Comunicação Nacional. Agradeço também o apoio sempre da GIZ no âmbito do projeto ProAdapta, e também aqui a IEC e o Pacto pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho. Aqui eu não vou apenas me deter à apresentação da plataforma em si, porque eu julgo necessário uma pequena contextualização anterior. A Luciana já trouxe bem essa temática da adaptação, mas eu vou contextualizar o porquê, né, dessa iniciativa que a gente teve no INPE, que foi a construção dessa plataforma. Tá? Então, as motivações, né, a gente já sabe de antemão que a mudança do clima é uma questão urgente do nosso tempo e que tem refletido em bastante ameaça para a sociedade, dos diferentes aspectos, desde o ponto de vista de impactos econômicos e ambientais, mas não menos importante, sociais. E isso, a discussão da mudança do clima, apesar de estar muito relacionado com as emissões dos gases de efeito estufa, né, e traz essa perspectiva a nível internacional, de fato, quando se discute a adaptação, a gente vai ter um olhar mais preciso e detalhado para um horizonte, um espaço nacional e, por vezes, subnacional. E aí isso inclui aí os dois públicos-alvos, tanto o setor público como o setor privado, né? E aí as motivações, como eu estava falando, para a criação dessa plataforma é que o aumento na frequência de eventos extremos, isso são evidências, né? As empresas, os governos, os setores já perceberam isso de alguma maneira, e esse aumento nos eventos climáticos extremos tem trazido um custo, por vezes, relativamente muito alto para mitigar esses eventos. Esses impactos, por vezes, negativos, relacionados à mudança do clima, já também tem sido identificado pelas empresas e pelos setores, de uma maneira geral, que precisam tomar alguma iniciativa, principalmente porque, se você considerar que as projeções da mudança do clima indicadas pelo painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, já indicam um aumento significativo na frequência e intensidade desses eventos extremos ao longo do século XXI, isso, de fato, requer uma priorização para identificar, né, e priorizar quais seriam essas ameaças e desenvolver soluções criativas e integradas. E aí, nesse contexto, é importante destacar que essa identificação e priorização dessas ameaças, né, requer um olhar holístico dentro dessa temática. Então, dentro desse contexto todo de evidências, de sensibilização e reconhecimento dos setores frente a essa vamos chamar, desse novo normal, né, essa plataforma vem criar esse subsídio, ou seja, incentivar os setores públicos e privados
a refletirem se suas estruturas estão, de fato, preparadas às mudanças do clima. Essa seria uma das motivações. Possibilitar e ampliar a discussão da mudança do clima por si só, né? E, como eu já destaquei, a temática da mudança do clima tem ganhado cada vez mais atenção, seja ela na esfera internacional, como também na esfera nacional e subnacional. E aí, dentro desse contexto todo de motivação, e aí quando a gente... eu trouxe essa pergunta, né? Se adaptar a quê? É uma pergunta que a gente sempre se depara quando o tomador de decisão, seja ele, novamente, do público ou do privado, vai atrás para identificar ou discutir a questão das ameaças, né? Ele, às vezes, por vezes, não tem a noção da questão do quão o seu setor ele é vulnerável, né? E aí eu trago a questão, seja ele do ponto de vista de infraestrutura ou até mesmo econômico ou social dentro da sua empresa, ou seja, quais são os ativos físicos, infraestrutura, cadeia de produção e força de trabalho que são vulneráveis e eu preciso me adaptar aqui, de fato, né? Então, essa é uma pergunta recorrente e em geral, se nota que as pequenas e médias empresas provavelmente são as que demandam esse tipo de informação com a grande frequência, porque tem se mostrado vulnerável a esse aumento de eventos extremos que se tem vivenciado. E aí, ainda nesse contexto de se adaptar a quê, né, surge também a conscientização dentro das empresas hoje que informações climáticas não deixou de ficar limitado aos setores de sustentabilidade da empresa e deve permear os diversos setores, principalmente quando se fala de, por exemplo, cadeia de produção e infraestrutura, né? Então, nota-se também um aumento da conscientização das empresas em relação à questão da adaptação e do acesso às projeções climáticas, no sentido de fomentar ainda mais o debate dentro das instituições e busca-se, com isso, habilidades e treinamentos para acessar esse tipo de informação. E aí, em geral, né, os tomadores de decisão, a primeira fonte que eles recorrem mesmo a nível nacional são as informações produzidas e compiladas, na verdade, pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Essas informações, muitas das vezes, é uma bíblia, esses livros têm mais de 1000 páginas, mas os usuários eles focam bastante nos mapas e eles não conseguem, de fato, extrair as informações que são relevantes para o setor, né? E aí, dito isto, né, aí eu trago a questão da certeza da dúvida, né? O usuário, a empresa como um todo, né, começa a buscar quais são os dados existentes, quais são as fontes de dados, tem direito de acesso, são públicos ou privados, qual a qualidade desse dado, ou seja, quais são os tipos de informações que se tem disponível. Ou seja, cria-se um ambiente realmente de bastante dificuldade e incerteza quando ele toma a decisão de que a análise do risco climático, de um plano de gestão de risco eficaz, demanda essas informações e aí ele se depara com todas essas dúvidas e volume, por vezes, de informação bastante amplo. E aí, quando ele adentra, né, nos serviços climáticos, seja ele de esfera nacional, como, por exemplo, o INPE, ou mesmo do núcleo estadual de meteorologia, ou numa universidade, via um pesquisador que desenvolve uma pesquisa nessa temática, ele também se depara com um novo mundo
né, com vários jargões técnicos e com vários conceitos que realmente foge da esfera, vamos dizer assim, do conhecimento do leigo, que não é específico da área, e que está dentro realmente da questão dos serviços climáticos. E aí, basicamente, os serviços climáticos ele agem como os provedores dessa informação, né? E, em geral, a empresa ou o governo, pensando em ministério ou secretaria, estaria na ponta, né? na análise do impacto, na análise final. E aí, essa plataforma, Projeções, traz um pouco essa perspectiva de criar essa ponte entre os serviços climáticos, ou seja, os provedores de informação, com o usuário final. Então, a ideia é que esse distanciamento, esse vão que existe, foi identificado em diversas discussões, não só do âmbito de adaptação, mas em diversos fóruns que a gente participou e tem participado, é a figura do usuário intermediário, que é a consultoria, né? Muitas das vezes, os setores eles não têm como conhecimento em manipular ou interpretar essas informações providas pelos serviços climáticos e terminam, de fato, tendo que contratar empresas de consultoria que agem como provedores intermediários para produzir a análise do impacto. Então, a plataforma em si ela vem tentar fomentar ou consolidar ainda mais essa ponte de distanciamento entre provedores e usuário final. Existe uma ampla gama de portal de acesso a essas projeções, né? Desde modelos globais, que são as informações providas pelo IPCC, até portais que no passado o INPE desenvolveu, mais recentemente um portal desenvolvido também no INPE, que foi o Projeta. Entretanto, o anseio da maioria dos usuários que acessam essas informações é que são informações ainda técnicas e que se limitam realmente ao escopo dos serviços climáticos. Só pessoas capacitadas e técnicas que trabalham e manipulam esse tipo de informação que conseguem extrair algum nível de informação relevante para a minha análise de risco, de impacto na minha empresa ou no meu setor, que consegue navegar nesses portais. E aí realmente surge, né, o portal Projeções Climáticas no Brasil, né? Dentro do INPE, ele está no âmbito como responsáveis a coordenação geral do sistema terrestre, e aí a justificativa para a criação desse portal de projeção, de fato, que não existia no Brasil nenhuma ferramenta que sistematizava e disponibilizava de uma forma simples esse acesso às projeções, né? Uma outra justificativa é realmente promover e buscar fomentar ainda mais as iniciativas dos usuários para endereçar os principais desafios enfrentados pelos setores estratégicos em aderir à agenda de impacto, vulnerabilidade e adaptação. Então, para que serve, de fato, essa plataforma, eu acho que o primeiro ponto é o engajamento. Isso vai permitir o maior engajamento do usuário final com os serviços climáticos, vai permitir o usuário fazer sua análise de impacto e vulnerabilidade. Essa plataforma tem por objetivo criar informações ou mapas interativos que o usuário consegue extrair informações relevantes e detalhadas e dar início, né, ao planejamento e atuação em estudos de impacto, vulnerabilidade e adaptação. Os recursos são diversas fontes de dados e não se limita apenas às informações produzidas dentro do INPE.
são informações também extraídas de todos aqueles portais que a gente viu anteriormente, tanto nacional como internacional, e ele está também servindo de base ou de input, né, para iniciativas como projetos como a própria Quarta Comunicação Nacional e a plataforma Adapta Brasil, que vocês vão ter oportunidade de visualizar no próximo webinar. Quem são os stakeholders, os parceiros que a gente imaginou que seriam potenciais usuários dessas ferramentas? São o setor público e o setor empresarial e privado e, de fato, também a academia. Ele foi construído com recursos exclusivos do Ministério e ele teve início aí em meados de 2017, e aí eu coloco aqui atual, porque a ideia é que ele continue sendo alimentado ao longo do tempo com novas fontes de dados e até mesmo a partir dessas demandas de vocês, vamos adaptando as ferramentas, as funcionalidades. Um importante ponto também aqui é que ele está bastante alinhado com as ODS, né? Tanto a 9, a 11, a 12, a 13 e a 17. Então, aqui é, de fato, a cara do portal, né? Vocês podem ter acesso ao portal através desse link aqui, pclima.imp.br, e ele traz várias possibilidades, né? Então, a gente, como eu destaquei, nos últimos anos, os serviços climáticos têm visto um rápido aumento do número de demandas relacionado à questão da mudança do clima, e essas solicitações geralmente dizem respeito, por exemplo, à vulnerabilidade de certos setores, particularmente, por exemplo, a ameaças como ondas de calor, tempestades, riscos hidrológicos, né? E os desafios que inclui também, nesse caso, não para o próprio usuário, é o tratamento de cada caso, né? Cada caso é um caso, tem uma heterogeneidade muito grande, porque o setor, uma secretaria de uma determinada prefeitura tem um escopo, já uma empresa localizada lá no Rio Grande do Sul tem um outro escopo, uma outra visão, ou seja, são demandas bastante distintas, diferentes áreas de estudos, escalas e focos com diferentes preocupações. Então, a ideia desse portal é tentar, de alguma maneira, como eu mencionei, criar essa ponte, mas não vai resolver o problema de todo mundo, mas, com certeza, está criando subsídios para esses diferentes usuários começarem, de fato, a ter acesso a essas informações de uma forma mais plausível e fácil. E aí, talvez, entre os links, né, que está disponível no portal, um dos principais, eu diria, é como consultar, né? Aqui tem todas as informações relevantes, o passo a passo a gente tentou deixar de uma linguagem mais simples e didática possível para tentar traduzir todo aquele linguajar científico para que o usuário realmente leigo consiga navegar e extrair as informações o mínimo necessário para os seus estudos. Uma vez que você consultou e compreendeu como navegar, aí, de fato, eu sugiro você migrar para o link Projeções Climáticas. E aí, naquele link como consultar, por exemplo, você vai ter informações, um guia do usuário, um passo a passo, né? E vai ter informações das projeções climáticas, dos conjuntos de dados disponíveis, o que são modelos climáticos, diferença entre um modelo global e um modelo regional, experimentos, cenários, o que é um RCP 4.5, o que é um 8.5, o que são níveis de aquecimento, as variáveis climáticas disponíveis, os índices climáticos e as frequências temporais desses dados.
E aí, só para título de exemplo, aqui, por exemplo, eu ilustro aqui, por exemplo, um conjunto de dados, o Helix, desenvolvido pelo Hadley Center, que é um centro inglês, tem resolução, tem dados com 60 quilômetros, com 40 quilômetros, ele trabalha com nível de aquecimento, ou seja, tem todo um conjunto de informação aqui, tem as variáveis que estão disponíveis, as unidades que essas variáveis estão sendo mostradas. Então, ali, tudo isso está concentrado naquele como consultar, e, de fato, eu acho que é o primeiro passo para o usuário navegar no portal. E aí, passando para o link de projeções, a aba Projeções Climáticas, né, o usuário teria, para começar a extrair as informações, ele teria que fazer a seleção de alguns parâmetros para visualização das projeções. E o primeiro deles é a seleção do conjunto de informação, ou seja, um modelo regional ou um projeto Helix que trabalha com nível de aquecimento, pensando, por exemplo, no Acordo de Paris, 1,5, 2 ou 4 graus, ou modelos globais, né? Uma vez selecionado, então, por exemplo, modelo regional, eu passo para a escolha do meu modelo. Aqui está ilustrado como, por exemplo, vou selecionar o modelo ETA, que é um modelo regional. Depois do modelo ETA, qual o meu experimento? O meu modelo ETA foi forçado com que modelo global? Então, tem várias opções, e aqui eu ilustro com um modelo global do Hadley Center. A partir dessa configuração que eu estou selecionando, qual cenário que eu quero utilizar? É um cenário mais otimista, 4,5, ou um cenário pessimista, 4,5? Ou eu quero ver o histórico, ou seja, o meu passado, né? Qual período que eu quero focar a minha análise? É um período mais próximo, 2011, 2040, ou um período intermediário, 41, 70, ou o final da década? Qual tipo de informação? Eu quero ver valores absolutos ou uma anomalia, ou um desvio, ou seja, o meu futuro menos as condições presentes. Quais são as variáveis, né? Hoje a gente tem mais de 25 opções aqui de variáveis. E a frequência? Eu quero ver a informação, extrair a frequência anual, uma sazonal, por exemplo, verão ou inverno, ou quero olhar mês a mês. E aí, depois que você preenche toda essa sequência de informação requerida, você clicando em visualizar, você consegue, de cara, já extrair uma informação do qual você selecionou, que aqui, no nosso exemplo, seria a temperatura média do futuro num cenário otimista para um horizonte 2041, 2070, temperatura média anual para todas as regiões do Brasil. Além disso, quando você visualiza essas informações, você tem as opções inicialmente, por exemplo, se essa informação já te satisfaz, né, você tem a opção de baixar essa informação em formato PDF e, posteriormente, incluir no teu relatório, ou também no formato GeoTIFF, que é um formato já georreferenciado, e aí que permite também você abrir essa informação, depois esse mapa, num software GIS e, por exemplo, colocar aqui rodovias ou localidades do meu site, da minha empresa, ou as principais barragens, e qualquer outra informação que você julgar relevante, ou seja, você pode incluir vários layers. Uma outra aba também aqui permite várias opções, por exemplo, fazer um recorte numa área específica. Eu quero analisar, por exemplo, a região norte, ou a região nordeste, ou a região central do país. Então, eu consigo selecionar uma área específica. Eu quero olhar, por exemplo, um ponto. Eu quero olhar só Brasília. Então, existe também essa opção. Existe também definir uma área específica com lat e lon. Tá? Então, essas são várias das opções. E uma vez que você seleciona uma dessas opções, por exemplo, eu fiz um retângulo aqui, utilizando essa opção da tesourinha, né? Eu consigo, por exemplo, extrair esse tipo de informação
específico para aquela área, né, que eu selecionei, ou seja, no eixo X aqui eu tenho os anos, mês a mês, no eixo Y, e um mapa que a gente chama heatmap, que é a mesma informação, só que com essa característica. Tem outros tipos de mapa, como boxplot, spider, que é a teia de aranha, né? E aí eu consigo ver, por exemplo, que realmente ao final da década, todos os meses praticamente ficariam, ou tem a tendência, baseado nesse modelo, ser projetado a informações acima dos valores médios, e as temperaturas aí média ficariam em torno de 4 graus. E aí também, eu clicando nessa abinha aqui, tem a opção de baixar todas essas informações em diferentes formatos de imagem, como também de texto CVS, para se trabalhar, por exemplo, num Excel. E aí, encaminhando aí para o final, né, dessa apresentação breve, a gente vai ter a oportunidade de navegar no site no segundo momento, com a colega Thaisa MRV. Eu quero finalizar com algumas mensagens chaves, né, que a plataforma Projeções ela tem, de fato, esse objetivo de fácil navegação, ou seja, ele traz mapas e gráficos e também permite o acesso a esses dados. Quando você faz aquela seleção ou até mesmo o mapa, você consegue extrair o dado bruto se você é um especialista e consegue manipular. É um portal que permite o usuário ter acesso a diferentes cenários de emissões, diferentes modelos, explorar a questão das incertezas do contexto da própria mudança climática e ter acesso a diferentes variáveis e índices. De fato, uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, tanto do setor público e setor privado, no que tange a um planejamento prospectivo, e eu quero destacar isso no sentido de que é possível identificar e priorizar em diferentes horizontes de tempo potenciais oportunidades e riscos físicos, regulatórios e até mesmo na cadeia de produção, né? E aí, um ponto eu acho que merece ser destaque também é estar ciente que é uma plataforma, que é uma ferramenta e é para um contexto, muitas das vezes, específico, e não vai ser a solução, de fato, para o seu problema, né? Como eu falei, as demandas são muitas e diferentes aspectos, e é difícil contemplar numa plataforma como essa todas as demandas. Então, não é uma plataforma que traz a solução universal. A gente trabalha com essa questão da flexibilidade para incorporar novas fontes de dados, então está no nosso planejamento, no nosso radar, a incorporação dos novos cenários que estão sendo produzidos no âmbito do 6º relatório do IPCC. Estamos também planejando a inserção de dados observados. E, por fim, destacando, vocês podem ter o acesso e fiquem à vontade para navegar e emitir críticas e enviar as perguntas que julgarem necessárias, tá? O portal é para vocês e vocês devem usar e criticar da melhor forma possível para a gente tentar melhorar cada vez mais para atender às demandas de vocês. Com isso, eu encerro aqui a apresentação, agradeço novamente a oportunidade de estar apresentando essa iniciativa desenvolvida no INPE com apoio do Ministério, e fique à vontade para entrar em contato. É isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Lincoln. Acho que você sempre consegue deixar mais simples um tema que é bastante complexo, então a gente agradece muito por isso. Chegaram algumas perguntas aqui via o chat, então eu vou tentar me organizar aqui para tentar perguntar numa ordem lógica para você, mas a gente, enfim, está nesse momento agora. Primeiro, só reforçar, tiveram algumas perguntas sobre isso, sobre se o portal já está no ar e se ele é público, aberto, né? A resposta é sim, e o link está aqui no chat, eu estou colando para vocês. A primeira pergunta vem da Lígia, da Clabin, ela elogia, então obrigada, Lígia, obrigada pelo INPE, no caso.
O portal está incrível e será muito útil. A pergunta é se vocês pretendem adicionar algum filtro que mostre a diferença dos cenários em áreas urbanas versus áreas rurais. E ela pergunta se essa análise faz sentido. Lígia, obrigado pela pergunta. Essa é um tipo de pergunta que, como eu falei, é uma pergunta, às vezes, específica para um determinado usuário. Então, você trazendo que existe essa demanda, a gente coloca na nossa lista de prioridades e trabalha em cima disso, sim. E é possível realmente trazer camadas ou layers que destaca essas diferentes projeções nesses dois ambientes, tanto na área urbana como rural, né? Sim. Mas hoje não temos esse nível de informação. A segunda pergunta é do João Vitor Nicoletti, talvez parente da nossa amiga Mariana. Ele pergunta se existe uma API, e aqui desculpa a minha ignorância, não sei o que quer dizer a sigla API, para consultar estruturas da plataforma, consultas estruturadas à plataforma, desculpa. Obrigado, João. Sim, existe. Já está em fase de teste já, e eu acredito que nas próximas semanas ela já vai ser incorporada junto com a plataforma que já está online. Então, um usuário mais técnico vai poder utilizar essa ferramenta. Maravilha, Lincoln. Você pode me explicar o que é a API? Talvez nem todo mundo saiba, que nem eu. A API é uma aplicação que permite você ter o acesso ao dado de uma maneira mais otimizada, para você não ter que baixar o dado um a um, por exemplo. Você faz uma seleção de vários parâmetros ao mesmo tempo e gera um script que consegue extrair essas informações de forma otimizada. Entendi, ótimo, bem técnico. A próxima pergunta é da Clara de Queiroz, ela também elogia muito a ferramenta e quer saber se é possível selecionar municípios por nome ou por pesquisa e não pela ferramenta de recorte. Sim, é possível sim. Pela lupulazinha, você pode digitar o nome do seu município lá e ele já vai selecionar o seu município. Eu acho que também parte dessa pergunta a gente consegue ver no nosso exercício, né, que a gente vai fazer na sequência. Vocês vão ver um pouco na prática como que a gente pode utilizar a ferramenta. Legal. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta sobre se vão deixar aberto o portal. Eu entendo que ele já está aberto, mas tem algum tipo de restrição, Lincoln? Porque alguém mencionou que ainda não conseguiu acessar as informações lá. Não. A gente vai ver daqui na etapa seguinte, a gente vai navegar com ela normalmente. Não sei se está tendo algum... Estou torcendo para que não tenha nenhum problema no INPE, né? Mas antes de começar o webinar, a gente fez uns testes e estava com navegabilidade normal. Perfeito. Então, Maria, você continue acompanhando a gente, que aí, quando o Lincoln mostrar o exercício na prática, talvez você encontre a informação ou como extrair a informação que você está procurando. Aqui eu tenho uma pergunta também da Camila, da CEPAL, nossa instituição prima aí. Na ONU, ela também parabeniza o trabalho. Ela fala, muito útil poder acessar as diferentes variáveis nos diferentes cenários e modelos. Quais variáveis reportadas vocês acreditam que sejam as mais relevantes para o setor empresarial brasileiro, dadas as projeções de impacto no país? A plataforma também pretende apresentar riscos e vulnerabilidades específicas por setor? E aí eu acho que... Eu agradeço, terminei passando a pergunta da Maria e também agradeço a Camila. Sim, as principais variáveis que a gente tem hoje, de fato, e que tem uma demanda maior, não são nem as temperaturas médias ou as precipitações, estão muito relacionadas aos próprios índices. Então, por exemplo, chuvas acima de 50 milímetros, ou ondas de calor, ou ventos, ou vendavais. Então, essas são algumas informações que têm uma demanda grande e já foram identificadas por a gente aqui, e que, de fato, reflete
um pouco o que a gente vem observando com os usuários. Quanto à plataforma que você menciona de apresentar a questão do risco e vulnerabilidade, e aí eu já antecipo o convite, né? Uma plataforma paralela que a gente está trabalhando é o Adapta Brasil, e que logo após, na Semana do Carnaval, também vai ser apresentada aqui, e que é focada exclusivamente no risco potencial por setor, ou seja, diferentes setores, utilizando como premissa, por exemplo, essas projeções. Perfeito, e acho que vai um pouco da pergunta do Luiz, só que aqui ele menciona alguns outros pontos, por isso eu vou repetir, aí quem sabe você também pode mencionar se o que ele está perguntando vai estar na outra plataforma, ou se de alguma forma está nessa. O Luiz Abrasquem, oi Luiz, quanto tempo? Pergunta se as variáveis climáticas, as ameaças climáticas, secas severas, aí é que ele cita, né? Secas severas, ciclones e furacões extratropicais, sobre a elevação do nível do mar, estão ou estarão disponíveis também. Aí não sei se você quer mencionar especificamente disso que ele citou, né? Obrigado, Luiz. Algumas dessas informações já estão contidas, outras, por exemplo, são muito específicas, como, por exemplo, furacões, e que a gente não está considerando nesse primeiro momento. Então, algumas sim e outras não. Mas, de novo, eu reforço a questão da importância de vocês acessarem a informação e criar demanda para a gente, né? Eu acho que é importante, porque o avanço dessa plataforma ele só vai existir se realmente vocês identificarem as lacunas, e aí para a gente trabalhar nessas lacunas. Perfeito, obrigada. Aí teve uma pergunta também do Felipe Mandarino sobre elevação do nível do mar, e acho que a gente já cobriu isso. Tem uma pergunta que, inclusive, eu iria fazer aqui, sobre, que veio da Lívia. Qual seria a principal diferença entre a plataforma que era antes, né, ou que existe ainda, o Projeta, e essa nova plataforma? Acho que é legal, você comentou um pouco, mas é legal talvez destacar quais seriam as principais diferenças entre essas plataformas. A principal diferença é justamente trazer esse ambiente mais amigável, né? Que uma pessoa que não entende, por exemplo, de o que é um dado NetCDF, que é basicamente um dado shape, ele consegue extrair essa informação. Muitas das vezes eu escutei de vários usuários: não, Lincoln, o que eu preciso de fato é só um mapinha da região do Brasil com a temperatura média anual em 2050 para o cenário pessimista. Então, ele não precisa ter que baixar o dado, e aí, se baixa um dado mais técnico, ele vai ter que ir num software GIS para trabalhar esse dado para gerar essa informação. Aqui, facilmente, ele consegue gerar essa informação, salvar num JPEG e inserir no relatório. Então, a principal diferença é essa. Porém, todo o conteúdo que está lá no projeto também está inserido aqui, tá? Mas basicamente a diferença é a parte gráfica, que era uma demanda que a gente identificou como prioritária dos usuários. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta ainda sobre oceanos. Na verdade, vieram duas perguntas sobre oceanos. Se está previsto alguma coisa para a parte de oceanos, e aqui citam também temperatura de superfície, por exemplo. Tem alguma previsão sobre... Não, ainda não. A gente não está na previsão, a gente está com demandas ainda bastante de layout, mas e novas fontes de dados e variáveis específicas. A gente ainda não colocou isso como uma prioridade, tá? Mas sim, esse tipo de variável de informação a gente já identificou como sendo relevante para diferentes setores, e certamente no futuro breve aí a gente poderia trabalhar isso. Aqui vem uma pergunta sobre como é possível priorizar os riscos físicos e regulatórios. Existem algum mecanismo de ranking?
E aí, nessas perguntas também, convido minhas colegas, a Mari, a Lu, se alguém quiser complementar as respostas do Lincoln, também fiquem à vontade. Diana, obrigado pela pergunta. De fato, como eu falei na minha apresentação, essa plataforma vai criar um mecanismo de discussão dentro da empresa. Então, é fundamental a discussão holística dentro da empresa, porque o risco físico e regulatório, às vezes, extrapola, né, a esfera, por exemplo, de um setor de sustentabilidade. Então, às vezes, está focado no setor de engenharia, de projeto, ou até mesmo de execução. Então, é fundamental que todos esses setores estejam envolvidos e que discutam quais informações são relevantes. Aí, por vezes, sim, talvez não tenha nem essa informação aqui na plataforma, mas é importante esse tipo de discussão para identificar quais são as informações relevantes. Tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta de forma clara. Não sei se a Mariana ou a Luciana gostaria de completar. Posso complementar, partindo da resposta do Lincoln, né, só para dizer que as informações da plataforma elas são fundamentais, né, para um processo de planejamento, de criação de uma estratégia de adaptação à mudança do clima, mas elas fazem parte de uma etapa, né, esses dados e informações que podem ser extraídos dessas plataformas, de uma etapa desse processo maior. Existem muitas metodologias disponíveis publicamente que guiam as organizações nesse processo de planejamento e indicam claramente onde entram as informações e os dados climáticos, né? Seja dados relacionados ao presente, ao passado, quanto esses do futuro, né? Que vem de projeções aí a partir de modelos. Então, eu diria que para priorizar os riscos, você precisa acessar as informações e os dados, mas você precisa inseri-los, né, numa metodologia mais ampla, que visa entender qual que é a magnitude do impacto e a probabilidade do risco se materializar, né? Essas são as duas perninhas principais aí de priorização de riscos e oportunidades relacionados ao clima. Então, se vocês tiverem interesse, a gente até pode compartilhar também algumas dessas metodologias abertas que guiam nesse processo. Acho ótimo, Mari, se você quiser, se tiver fácil aí, você coloca o link para a gente no chat, se não, eu também posso colocar depois quando a gente for para o próximo exercício. A gente ainda tem uns minutinhos, então vou continuar te bombardeando aí de perguntas, Lincoln, acho que a gente está aí para ir, estamos aqui hoje para isso. Tem uma pergunta aqui do Argemiro, que existe algum script ou ferramenta que pode ser disponibilizada para o download de um grande volume de mapas das projeções ao mesmo tempo? Acho que isso você também já respondeu. A função, o API vai permitir isso, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas muito técnicas, então eu acho que até prefiro, se o Lincoln puder depois responder, a gente envia junto com os materiais pós, porque ele fala muito de várias projeções, né, e vários modelos climáticos. E aí tem uma pergunta de qual ferramenta vocês utilizam para hospedar os dados? ArcGIS online? Acho que também é um pouco mais técnico. Pode repetir, Mário? Eu não terminei não prestando atenção. Qual ferramenta vocês utilizaram para hospedar os dados? Se é um ArcGIS online? É a pergunta. Não é. O dado é acessado direto de uma servidora para produzir essas informações, e aí um script em background gera essas informações. Perfeito. E eu acho que também vai um pouco da última pergunta que a Mari ajudou a responder, mas aqui eu provoco novamente antes da gente ir para o exercício, se existe uma análise com interface entre as preocupações climáticas do IPCC com o ISD empresarial. Eu acho que... acho que não, na verdade, coisas, não. Né? O ISD, eu não, de fato, perdão, não conheço essa iniciativa, mas as projeções que estão contidas aqui vão ser inseridas ao longo do tempo, de fato estão bem correlacionados, ou seja, são do próprio IPCC ou projetos
internacionais, como o Codex e até mesmo as informações produzidas dentro da própria instituição, do INPE. Tá? Mas eu não sei se está alinhada com essa iniciativa ISD empresarial, porque eu não conheço. Desculpa. Mari, acho que você pode explicar um pouquinho, me ajudar aqui. O tema adaptação à mudança do clima, né, ou gestão de riscos climáticos, está muito relacionado aos aspectos ambientais e sociais, né, dessas 3 letrinhas aí, ESG ou ASG em português. Então, quando a gente fala de gestão climática, dentro desse guarda-chuva de ESG, é composto, né, tanto pela mitigação, então pelos esforços de redução de emissão, quanto gestão de riscos climáticos e fortalecimento de resiliência, né, que são os 2 componentes aí da agenda de adaptação. Então, eu diria, né, uma resposta simples, a ESG é mais amplo do que clima, né, envolve vários temas ambientais, sociais e suas relações com a economia, mas a adaptação está, sim, incluído aí, e ela se relaciona tanto ao meio ambiente, né, os aspectos biofísicos, né, os riscos aí climáticos derivados da mudança do clima, quanto os aspectos sociais que são aí imbricados, né, na questão dos riscos e oportunidades, que a gente se pergunta quais são, então, os desdobramentos disso para a sociedade, para o desenvolvimento sustentável. Então, a relação é direta. Obrigada, Mari. Bom, a gente ainda tem mais várias perguntas aqui. Eu queria, na verdade, a gente pode tentar responder na nossa segunda rodada, ou, né, como eu comentei, a gente envia as respostas a essas perguntas depois no pós-evento, mas uma pergunta que eu queria fazer, que veio até de uma colega da IEC, da Flávia, aqui até no meu celular, eu acho que também, quem sabe a Lu pode ajudar a responder, o Lincoln, enfim, todos. Qual que é a relação hoje dessa plataforma, desse novo portal, com o Plano Nacional de Adaptação? Como que essas 2 coisas se relacionam? Na verdade, como a Mari destacou na resposta dela anteriormente para o colega, são várias, o processo da criação do plano de adaptação, ele passa por diversas fases, né? Esse portal em si, vamos dizer que ele seria o primeiro passo, né? Conhecer quais são as suas ameaças, as suas vulnerabilidades. Dado isso, ele teria uma segunda etapa, que aí vai também até um pouco na pergunta do colega, da colega Isadora, né? O que é a questão do risco, né? Baseado nessas ameaças, quais são os riscos de determinado setor, né? E aí entra na questão do Adapta Brasil, né? Então, a plataforma Projeções, ela alimenta a base, uma parte da Adapta Brasil, que informa o risco potencial, e a partir da identificação desse risco potencial dos setores, o Adapta Clima traz essa perspectiva de você planejar as suas ações de adaptação. Então, são 3 iniciativas, ou se pode chamar ferramentas ou plataformas, que estão interligadas e não, vamos dizer assim, não caminha de forma individual, tem uma sinergia muito grande. Então, são 3 iniciativas independentes, mas tem uma sinergia muito forte e são etapas de um processo mais amplo, como a Mari tinha destacado anteriormente. Talvez só complementando, eu acho que o que é importante, né, e que aí o Lincoln também acho que trouxe isso em alguns momentos na fala dele, é que não existe uma solução única, né? É um tema complexo, é um processo em construção, então, assim, por exemplo, as 3 plataformas citadas, elas são complementares, e acho que até também tentei trazer um pouco isso no meu último slide, que, assim, no caso, as projeções, elas são um passo, né? Na verdade, tem ainda um passo anterior, que é identificar que ameaças são relevantes para o meu negócio, né? Ou que variáveis climáticas são importantes para o meu negócio. A partir daí, acho que esse seria o passo 0,
né? Com que eu tenho que, o que eu tenho que buscar de informação. Aí o portal Projeções seria possivelmente, assim, de uma forma bem macro, um segundo passo. Então, olhar essas informações e entender e visualizar as projeções e as previsões de comportamento. E aí vai caminhando nesse processo, né? E aí, como a Mariana também colocou, existem algumas metodologias que contribuem para esse olhar, né, do que é o todo de um planejamento de gestão de identificação, gestão de risco e adoção de medidas de adaptação, inclusive até de monitoramento depois. E o monitoramento permite a revisão, readequação ou manutenção de alguns processos pensados. Então, que eu acho que é bem importante ter esse olhar, né? Nenhuma ferramenta hoje ela ainda é completa para tudo, acho que, inclusive, seria até impossível de ser. Existe um grande processo, existe um grande framework para se olhar, para se preencher, e aí o que se tem trazido, e aí o portal Projeções e também a plataforma Adapta Brasil, que vai ser apresentada no dia 24, são elementos que colaboram para esse preenchimento de informações, para essa busca de informações e para esse olhar cada vez mais completo, que vai atender tanto os tomadores de decisão público, mas também empresarial, que é o foco da nossa conversa de hoje e do dia 24. Perfeito, Lu, obrigada aí pela complementação, acho que ficou bem claro para todo mundo. Agora a gente vai para a parte de exercício prático, onde a nossa convidada, Thaís de Moraes Souza, que é formada em ecologia, possui diversas especializações, entre elas mudanças do clima. Ela trabalha como especialista em sustentabilidade na diretoria executiva de relações institucionais e sustentabilidade da MRV, e desenvolveu em 2019 a Visão 2030 MRV para os ODS, que norteia as ações da companhia voltada para os ODS nos próximos anos, incluindo aí a questão climática, obviamente. Então, eu convido Thaís, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Convido a Thaís e o Lincoln, então, para mostrar na prática para os nossos participantes como que eles vão poder utilizar esse portal aí de projeções. Tá com você. A todos, obrigada pelo convite. Então, a gente passando um pouco, né, para deixar um pouco mais dinâmico essa apresentação, e aí eu perguntaria a Thaís, né, que trabalha numa empresa RMV, né, eu diria para Thaís, qual a experiência, por exemplo, da MRV com planos de adaptação? Primeiramente, a gente fez um levantamento de cenário, tá? Até 2040, no projeto piloto. Basicamente, ele tinha o intuito, né, principal, era que o setor de projetos e setor de engenharia começasse, a partir dessa avaliação de vulnerabilidade, a se adaptar aos projetos que ainda iam ser feitos. A gente fez isso para um banco de terrenos da Regional Belo Horizonte, que seria, no caso, o estado de Minas Gerais, tá? Então, hoje, a MRV está presente em várias regiões do país, a gente fez esse piloto, e o intuito era, especificamente, como o setor de projetos e equipe de engenharia poderia fazer as adaptações necessárias a partir do levantamento que a gente havia feito. E o outro ponto principal também, além do levantamento para o banco de terrenos, ter a possibilidade de um cenário futuro ter a distinção para uma compra de um terreno. Então, a gente trabalhou com os terrenos que já haviam sido comprados, né, no land bank da empresa, mas a gente queria também, no futuro próximo, que isso virasse um critério para a compra de terreno naquela região, naquele município em específico e assim por diante. Tá. Diante dessa descrição que você acabou de relatar, né, você destaca que tipo de informação climática é crítica hoje para a sua empresa e por que isso é crítico para o seu negócio? Claro. Gente, desculpa, a MRV é uma construtora, para quem não conhece, a MRV Engenharia, a gente é uma construtora. Especificamente para a gente,
o importante seria deslizamento de terra, inundações, ondas de calor, e a gente trabalhou com outro cenário também, que no período que a gente fez o projeto piloto, ele estava altíssimo, tinha batido o maior recorde de todos os anos, que no caso foi a dengue, vetor de doença. A gente trabalhou com dengue especificamente pelo cenário que a gente estava vendo naquele momento no Brasil. Mas hoje não é um ponto de criticidade para a companhia. Então, onda de calor, deslizamento de terra e inundação seriam os prioritários, basicamente. E esse tipo de informação que você relata como crítico, né, informação climática que são críticos, estaria, pelo meu entendimento, afetaria diretamente a questão do investimento, operação, a própria durabilidade e da obra, e características da obra, né, e até mesmo as obras que estão em andamento, as conclusões, isso, né? Exatamente. Um ponto assim principal é que, um exemplo, um empreendimento da MRV, ele jamais vai sofrer, exemplo, um deslizamento por conta da construção ou algo assim. Mas naquele bairro, naquela vizinhança, pode acontecer. Então, como que a MRV pode se adaptar e melhorar aquele raio onde ela está presente para trazer benefícios para essa vizinhança, para essa comunidade onde a gente está presente. Então, o nosso olhar nem é tanto especificamente para o empreendimento em si, mas as implicações que podem ocorrer. E um outro ponto também, exemplo, que não está dentro do cenário impactos à vizinhança, mas pode ocorrer uma inundação, uma possibilidade de enchente, algo assim, um deslizamento, não só na região onde a gente está presente, mas que um fornecedor específico único tem aquela produção e impacta a obra em si, o período de construção, por não trazer aquele insumo, aquele material no período em que a gente precisa. Então, são esses cenários que a gente olha também. Ah, legal. Então, baseado na sua fala, eu vou abrir aqui o portal e para te apresentar. De fato, essas informações críticas que você destacou, como, por exemplo, vetor de doença, deslizamento de terras, inundação, ondas de calor, inundação, por exemplo, que você colocou bastante ênfase aí, nós não temos essa informação aqui, né, porque ela está muito relacionada não diretamente à condição climática, existem fatores fisiográficos que às vezes são preponderantes para desencadear a questão da inundação. Porém, como você poderia extrair alguma informação relevante? Se a gente for pensar na questão da inundação, que a inundação está muito relacionado, além dessas características fisiográficas que eu mencionei, há um volume de chuva significativo, ou seja, um excesso de chuva. Então, revisitando, né, o preenchimento do conjunto de dados, então selecionaria um conjunto de dados, um modelo, um experimento, um cenário, né, tanto um cenário otimista e um cenário pessimista. Então, vamos selecionar aqui um otimista. Qual o período, não lembro qual que você... Seria até 2040. 2040. Então, você poderia trabalhar no horizonte mais próximo, né? O tipo de informação, você poderia tanto extrair o valor absoluto como anomalia, mas eu sugiro, como está olhando o futuro, anomalia, para você ver se determinada região vai ter um aumento ou uma diminuição desse tipo de evento. A variável, como eu falei, que está relacionado à questão da inundação, poderia ser, por exemplo, número de dias com chuvas acima de 20 milímetros ou precipitação total maior do que o determinado percentil para aquela região. Então, vamos só como exercício aqui, selecionar número de dias com chuva acima de 20 milímetros, numa frequência anual, e aí, rapidamente, você consegue visualizar essa informação. Então, como você falou, a MRV está centrada bastante no estado de Minas Gerais, mas tem investimentos em todo o Brasil. Então, a partir dessa informação, você já consegue, de alguma maneira,
trazer ou identificar quais regiões seriam potencialmente vulneráveis a um excesso, um maior número de dias com chuva, acima de 20 milímetros, que poderia desencadear uma informação. Aí você fala, Lincoln, essa informação ainda está muito ampla para mim, porque o foco da minha empresa nesse momento é, por exemplo, a região Nordeste, né? E aí, como eu mencionei, você pode vir aqui nessas opções, essas abas, selecionar uma localidade específica ou fazer um recorte da região em si. E, a partir daí, você criar a sua análise, né? Olhar como isso se comporta nesse período, a variabilidade ano a ano, já salvar esse tipo de informação, e salvar também esse dado aqui para já incluir no relatório. Lincoln, eu quero incluir os sites da minha empresa aqui, os locais, para ter claro onde que é, assim. Então, você salva no GeoTIFF e, posteriormente, importa para um software georreferenciado e consegue fazer esse tipo de análise. Uma outra informação que você trouxe também é ondas de calor. Então, a gente pode modificar aqui e ver, por exemplo, a quantidade de dias com temperatura acima do percentil 90. Ou seja, já muda a informação automaticamente aqui e você vê claramente que sobre a região central do Brasil, nesse mesmo período de horizonte, é uma região que é muito propícia a ter ondas de calor. Então, os investimentos que estão centrados nessas regiões mereciam um pouco mais de atenção na questão do planejamento. Tá? Desculpa, você pode tem falar. Não, você tem alguma outra pergunta que você acha relevante? Na verdade, tenho algumas. A primeira é se eu consigo procurar por coordenadas ou eu tenho que ir aproximando o zoom até achar a cidade, a região que eu preciso. E a outra é se eu consigo cruzar esses dados, tanto Sim. no caso, né, de alta pluviosidade, assim como ondas de calor também, que a gente consegue trouxe agora. sim, como eu falei. Você pode simplesmente a localidade digitar aqui, por exemplo, Belo Horizonte. Então, automaticamente, ele já vai marcar Belo Horizonte aqui. Diminuir o zoom aqui para a gente ver. Tá? Então, já marcou Belo Horizonte. Você pode salvar essa informação, como eu falei, e colocar outros layers. Então, você salvou a primeira informação com o número de dias com chuva acima de 20 milímetros, e agora salva essa informação de dias com ondas de calor, e aí você pode cruzar as duas informações no software GIS e ver realmente, considerando que essas duas informações são críticas para o seu planejamento, você tenta fazer essa associação, onde tem as maiores ondas projetadas, as maiores ondas de calor, se também coincide com um maior número de dias com chuvas acima de 20 milímetros, e fazer o seu planejamento. Ok, obrigada. Alguma outra pergunta? Não, especificamente eram essas. A outra que eu ia trazer, na verdade, era complementando essas, que qual que era a importância especificamente, né, de usar mais de um cenário ao mesmo tempo, mas acabou que você respondeu na pergunta que eu tinha feito em cima. Mas eu acho que é importante, desculpa, Thaís, Claro. eu acho que é importante a gente voltar nisso, porque é extremamente relevante essa pergunta, porque quando a gente discute a mudança do clima, as projeções do clima, não são informações determinísticas como a previsão do tempo, que fala que amanhã, hoje à tarde, a temperatura vai ser 35 graus e existe uma possibilidade de 70% de chuva às 3 horas da tarde. Então, não são dessa forma. Tem, como já é sabido, existe um grau de incerteza no processo de construção das próprias projeções, então é fundamental
fundamental também no seu planejamento você não se deter basicamente a um cenário, mas também vários cenários de emissões para justamente quantificar o risco. Será que tanto o cenário otimista quanto o cenário pessimista estão indicando essa mesma tendência dessas variáveis que eu identifiquei como crítica, ou num cenário otimista é mais favorável ao meu investimento do que um cenário pessimista? Então, é fundamental, nesse tipo de análise, você também considerar os cenários de emissões, tá? Legal. E é importante também, eu acho, né, tendo essa visão que você trouxe, o cenário histórico também, né? Sim, que aí, de acho fato... que é crucial, até mesmo isso, para aí, comprovação de alta gestão e assim por diante. Isso, que aí, de fato, você consegue quantificar a destreza dessas informações se por exemplo, sua empresa tem um histórico de eventos críticos, um banco de dados de eventos críticos. Então, essas informações do histórico aqui, que você consegue extrair, tem uma aderência muito grande com as informações do seu banco de dados observados, isso te dá uma confiabilidade muito grande quando você vai olhar o futuro. E aí, eu acho que por último, né, a pergunta de $1 milhão e que a gente, como eu mencionei, a gente fez esse produto para vocês, né, você tentar realmente revelar se, de fato, e ter o senso crítico, né, se, de fato, quais são os benefícios e desafios de um portal como esse para o seu setor, né, para as suas atividades. Especificamente, tá? Vou trazer o primeiro cenário do meu setor. O setor de construção civil é um setor que ele não é muito avançado na parte de sustentabilidade, consequentemente, na parte de mudanças climáticas, então, é um setor muito complicado. Agora que ele está começando a movimentar, começando a ter esse olhar. Então, já traz uma dificuldade, tá? Em relação ao setor. Em relação ao cenário da minha empresa em específico, já tem alguns anos que a gente trabalha com sustentabilidade, hoje a gente, principalmente mudanças climáticas, hoje a gente até já assinou o SBT, então mostra o compromisso que a empresa tem com esse tema, mas trabalhar com adaptação no Brasil ainda é complicado. Essa plataforma veio literalmente do céu para ajudar a gente, porque, querendo ou não, é incrível. Hoje eu não vejo necessidade de usar a plataforma e ter uma consultoria por trás. Eu consigo trabalhar essa plataforma e eu consigo reunir outros setores, exemplo, a equipe de desenvolvimento imobiliário, que é a equipe que faz a compra do terreno, que até o momento que o setor de projetos, né, desenha aquele empreendimento em si, fica especificamente com esse setor que a gente chama de DI, né, que é o desenvolvimento imobiliário, mas tendo conosco, né, esse olhar, não só da sustentabilidade, porque são projetos, né, e uma ferramenta que não pode ficar só com o meu setor, mas especificamente tem que ficar com esse setor de DI, tem que ficar com o setor de projetos, tem que ficar com o setor de engenharia, setor de instalações também, que é responsável pela parte, entre parênteses, hídrica da companhia, mas eles têm que enxergar esse cenário para que uma ferramenta como essa, que é incrível, consiga beneficiar não só a sustentabilidade, mas que todo mundo entenda o que tem que fazer a partir de agora. A gente enxergou quais são as vulnerabilidades, onde a gente está presente, e quais são os cenários. O que a gente precisa, esses setores precisam se unir para se adaptar, para fazer com que a gente melhore não só, né, a vida, entre aspas, dos nossos clientes ali, mas daquela vizinhança, daquele município, dependendo do que a gente for fazer naquela região, né, dependendo desse impacto. Um outro ponto que eu acho que é crucial, que ao mesmo tempo que é um desafio, ele instiga, a Mari teve a oportunidade de falar sobre ESG, né? Hoje meu conselho tem metas de ESG especificamente, então essa ferramenta vai fazer com que essas metas de ESG, a gente tem metas de sustentabilidade dentro dessas metas principais, e também na visão 2030 que a Elisa trouxe, mas vai fazer com que isso rode
com uma facilidade muito maior. Porque são metas do conselho, metas da presidência, metas da companhia em si, e um dos pilares principais que a MRV tem é o ODS 13, né, que está muito voltado para a parte de adaptação. Então, vai fazer com que o que a sustentabilidade precisa, o que a sustentabilidade quer, comece a rodar nos outros setores e na alta gestão, presidência, conselho e assim por diante. Então, isso para a gente é muito importante, é muito prioritário, tanto que a gente só tinha feito o piloto, né, em Minas Gerais, e agora a gente tenta fazer a expansão a nível Brasil, e a ferramenta literalmente caiu como uma luva para poder auxiliar a gente e auxiliar os outros setores também, o que para a gente vai ser muito importante. E aí, automaticamente, a gente tem um compromisso dessa alta liderança em desenvolver esses projetos voltados para adaptação, né? Acho que Legal, os principais desafios e etc. eram esses. Não, são muitos, não tenho dúvida disso, mas eu fico extremamente feliz de escutar que a gente está discutindo só esse caso, né, da sua empresa, a MRV, mas eu já fico extremamente feliz de saber que, pelo menos para um primeiro momento, a plataforma já está ou vai ser útil, né, para as tomadas de decisão. E aí só reforça a questão, quando você fala assim, vai solucionar muita coisa para mim, né? E aí falou até da questão de consultoria. Como eu falei, essa plataforma, ela traz, ou tenta construir uma ponte, né, entre o provedor de informações e serviços climáticos e o usuário final, mas, de fato, ele não é a ponte definitiva entre o serviço climático e o usuário final, porque por várias das vezes, talvez essas informações, se você quer chegar num nível de detalhamento um pouco maior, vai ser inevitável, por exemplo, você extrair essas informações, rodar um modelo hidrológico ou um modelo de terreno para identificar, de fato, quais são o ponto exato onde você vai ter as inundações ou o deslizamento. Então, esse ferramenta vai te dar bastante subsídio, mas não, eu diria que não vai acabar aí, de fato, as consultorias, né? Tranquilizando o pessoal das consultorias. Aí pode até ajudar eles também no acesso à informação, que é um desafio para eles também, mas, de fato, as empresas, por vezes, se quer uma informação mais refinada, de um nível local, com a granularidade bem maior, de fato, por vezes vai precisar da consultoria, mas essa ferramenta veio com esse propósito de construir ou facilitar o acesso às informações, essa ponte. Então, acho que, de novo, fico extremamente feliz que essa ferramenta vai ser útil para a empresa. Espero que também seja útil para as outras empresas, ou até mesmo para o setor público e para as empresas de consultoria. Eu vi que a gente teve uma participação muito grande aí, de mais de 250 pessoas, então é um tema realmente que merece atenção e trouxe total interesse. Então, é isso. Fique à vontade para entrar em contato, navegar, criticar e vamos caminhando. É isso, Elisa. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Thaís. Acho que ficou muito mais claro, com um exemplo prático, como que a gente vai poder usufruir aí da ferramenta. Vieram algumas perguntas, então vou aproveitar que a gente ainda tem uma rodada de Q&A, de perguntas e respostas. A primeira queria fazer para a Thaís, na verdade, surgiu aqui uma dúvida, uma curiosidade do público. A Karen perguntou por que motivo a dengue foi uma informação crítica nessa análise que você comentou com a gente, que a MRV havia feito aí anteriormente na região, acho que foi de Belo Horizonte, né? Isso. Especificamente porque ela tinha batido recordes naquele ano e a gente resolveu trabalhar com esse tema, mas não é um ponto crítico da empresa, foi um critério a mais que a gente resolveu avaliar, vamos falar assim, tá? E aí eu aproveito para eu perguntar também, que eu acho interessante saber, porque como que você vê que as ondas de calor poderiam impactar nas suas operações ou, né, no seu negócio de maneira geral? Tá. Nas minhas operações, nem tanto, mas
você morar num lugar onde não existe um microclima, não seja agradável, seja insuportável você morar ali porque é quente demais, é ruim para os meus clientes e é ruim para os meus vizinhos também. Então, querendo ou não, são concretos, mais concretos, mais concretos, que estão chegando ali. A MRV nunca constrói, né, como vocês sabem, um bloco, um empreendimento, uma torre, são várias de uma vez. Então, fazer com que a vida dessas pessoas sejam mais agradáveis, dos nossos clientes, e assim como também naquela região onde a gente está presente, tá? Não, legal. Eu aqui já estava imaginando, ou pode ser que também tenha algum efeito, né, na parte da própria construção, a cura do concreto, não sei se isso poderia impactar nessas operações, né, mas acho também... Na verdade, sim, mas hoje a gente tem aditivos, tem outras coisas que tem como a gente lidar com isso. Mas até mesmo para o bem-estar dos colaboradores que estão lá, né? Mas o resultado mesmo a gente vai ter presente quando esse empreendimento estiver construído, vamos falar assim. Tá? Perfeito, obrigada, Thaís. Teve aqui uma pergunta da Adriana, da Neoenergia, também parabenizando a iniciativa e perguntando se há previsão de inclusão dos cenários SSP na plataforma. E aí minha colega Mari me ajudou aqui que o SSP seria o Shared Socioeconomics Pathways. Pathways, e são os novos cenários do IPCC que estão sendo trabalhados no novo relatório. Sim, a gente já está trabalhando no download das informações e acredita aí que até o final do ano já vão estar inseridos. Perfeito. Deixa eu ver aqui qual que a gente tem... a gente teve a Mariane perguntando, quando falarem dos impactos por setor, se a aviação será incluída. Nossa. A questão dos setores, o setor aviação específico vai ser trabalhado no âmbito do Adapta Brasil. A gente já está conversando com o Ministério da Infraestrutura, inclusive vai ter uma oficina junto com a GIZ e com o setor aeroviário justamente para discutir esse tema, mas é um tema que vai ser discutido dentro do âmbito do Adapta Brasil. Perfeito. E aí eu tenho uma pergunta que me veio agora, existe alguma forma, ou como que vocês estão prevendo, se é que estão prevendo, deve estar prevendo, uma integração de outros estudos que forem gerados, por exemplo, esse do setor de aviação, você comentou que está sendo feito paralelo, né? Mas se outros atores produzirem outros estudos, se haverá algum tipo de integração disso na plataforma, ou não, isso fica... Não, será um prazer. Como eu falei naquela minha última frase, o sistema a gente construiu totalmente flexível para ser incorporado novas bases de dados. Então, vamos supor que o pesquisador lá da USP ou lá da Universidade de Santa Catarina rodou o modelo para o Brasil, que tem essas características, esses parâmetros disponíveis, e ele gostaria de disponibilizar aqui, facilmente ele pode entrar em contato e aí a gente passa os protocolos, né? E aí ele insere e automaticamente, claro, a gente coloca todo o logo, os créditos do pesquisador, tá? Mas aí vai ser disponibilizado na plataforma. Não, perfeito. Porque eu vi que tem bastante gente da academia aqui hoje, então era só para aproveitar e fazer uma provocação, né? Para contribuírem aí e fazer dessa plataforma aí mais, vamos dizer assim, fazer uma retroalimentação, né, dessa plataforma. Bom, aqui a gente vai já caminhando para o fim, a gente tem uma pergunta, tem várias perguntas ainda, mas eu acho que o que cabe nesse momento, e aí eu ia te pedir, Lincoln, meio que um resumão, porque eu acho que ainda teve dúvidas sobre as diferentes plataformas que estão disponíveis hoje, né? Então, teve, por exemplo, uma pergunta que falou, apenas para confirmar o entendimento, a Adapta Brasil é referente à plataforma com os dados de projeções climáticas, essa que você acabou de apresentar, e Adapta Clima foca nos riscos e vulnerabilidades específicos por setor, e é o que vai ser apresentado.
Acho que não é bem isso, mas aí eu peço para você revisitar, e acho que até seria importante, então, retomar como que essas plataformas se relacionam e como que você enxerga isso, que valores que você vê essas plataformas entregando para os gestores dos negócios. Não, legal Estou pedindo um resumão. Voltou essa. Não, com certeza. Não, como já foi destacado, é um processo, a temática de adaptação é um processo e ele é cíclico, né, porque ele precisa ser revisitado. O primeiro passo, como a Luciana destacou, é a identificação até mesmo dos quais são os riscos, as ameaças, e aí depois viria aqui para o portal de projeções. Então, esse portal de projeções vai criar esses subsídios para, de fato, identificar ou trabalhar essas ameaças em diferentes horizontes de tempo, diferentes cenários de emissões, etc. Baseado nessas informações extraídas do portal de projeções, ele, interagindo com indicadores socioeconômicos e socioambientais, ele cria o ambiente de risco, do impacto potencial em determinados setores. E aí entra na esfera do Adapta Brasil, que aí eu, de novo, convido todos para o próximo webinar, vai ser logo após o Carnaval, se eu não me engano, do dia 24, e ele tem essa característica. Então, as ameaças climáticas, projeções que estão no Adapta Brasil foram retiradas dessa plataforma, projeções. Então, são complementares e tem essa sinergia muito grande. E uma vez que você tem toda essa identificação de riscos potenciais em determinados setores, considerando diferentes ameaças climáticas, você consegue pensar na agenda de fato de adaptação. E o Adapta Clima, que teve esse propósito de compilação dessas informações que estavam dispersas, né, com diferentes usuários e atores, o Adapta Clima traz essa perspectiva de criar um guia passo a passo que o usuário, o tomador de decisão, consegue criar o seu plano de adaptação. Então, de novo, são iniciativas independentes, mas que são complementares e têm uma sinergia muito forte. Então, não percam o próximo webinar, no dia 24, do Adapta Brasil, e aí vocês vão ver também o quão é uma ferramenta, uma plataforma que vai agregar valor na análise de risco do seu setor. Você está... Elisa, seu microfone fechado. Clássica 2020. Veio aqui mais uma pergunta, e aí acho que pode ser para o Lincoln e talvez a Thaís tenha como complementar. O setor de construção civil costuma avaliar os índices de pluviosidade anual em um certo local, consultando as séries históricas que que contribuição você acredita que essa ferramenta pode trazer para essa análise? E qual a melhor forma de usá-la em conjunto com o histórico? Então, Thaís, se quiser complementar, mas a informação dos totais acumulados e precipitação, essa ferramenta a gente está com o propósito de olhar o futuro, né? Então, como eu tinha destacado para a Thaís, ela vai ser possível identificar potencialmente quais as regiões que os modelos projetam um aumento ou uma diminuição dos totais acumulados e precipitação. Então, deve ser considerado os diferentes cenários, horizontes de tempo, e aí a empresa pode tomar a decisão, se ela tem uma demanda muito grande por recursos hídricos, por exemplo, se aquela região está sendo projetado que vai ter um déficit hídrico no horizonte lá para 2040, é uma região que merece uma atenção para ser discutida dentro da empresa, se realmente é uma região que merece ali ter um investimento ou como vamos adequar essa expansão ou investimento para aquela região, já que as projeções estão indicando isso. Então, é mais nesse sentido. Em relação aos dados históricos, como eu falei, está muito relacionado à validação do modelo. Você tem seu banco de dados observados, com os dados observados, e tem um modelo histórico. Então, você vai
procurar a aderência dessas informações e se os modelos representam bem essas observações do seu banco, isso te dá uma confiabilidade para analisar as projeções. Não sei se Thaís quer completar. Quero sim. Olhando especificamente para obra, vamos falar assim, você olhando para um cenário anual, você não consegue se adaptar, porque você vai ter a visão daquele ano, aquele raio-x daquele ano. Então, para você modificar um projeto, é muito mais difícil, ou quando o período de obra está já em andamento, né, também é muito mais difícil. Agora, se você já tem um cenário para 10 anos, para 5 anos, 20 anos, 30 anos, você já consegue avaliar onde você tem que se adaptar, então fazer o projeto com aquele olhar, qual o investimento que você vai ter que fazer a mais e quais são os riscos ou oportunidades naquela região. Isso não olhar só para você, né, assim como seus fornecedores também, porque a gente tem muita mão de obra local, tá? Muita mão de obra não, muito fornecedor local. Então, você consegue avaliar esse cenário. Agora, se você só tem o raio-x daquele ano, fica muito mais complicado de você modificar um projeto, trocar um fornecedor que não está conseguindo trazer esses insumos, esses produtos que você precisa. Então, trabalhar a longo prazo é muito melhor. Ótimo, perfeito, gente. Acho que com isso a gente vai encerrando por aqui. Só confirmando se meus colegas querem dar um último recado. Lincoln, se quiser. Não, de novo, só quero agradecer a IEC e Pacto por promover esse webinar e trazer essa oportunidade para a gente, e agradecer aí a GIZ, em nome da Luciana, por todo o apoio, ao Ministério e também a toda a equipe que está por trás dessa plataforma. Não, isso aqui eu só estou falando, mas tem uma equipe grande trabalhando para prover esse produto para vocês. Então, muito obrigado a todos e nos encontraremos dia 24. Sim, muito obrigada, Lincoln. Obrigada aí por toda a explicação, pelo seu tempo. Do nosso lado aqui também, enquanto IEC, estou aqui hoje representando, mas também tenho o trabalho aí de todos os colegas e as colegas, né? Obrigada, Mari, por todo o apoio também. Thaís, obrigada por ser nossa convidada hoje, especial. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Lu, por representar a GIZ aqui conosco hoje, pela parceria aí com o projeto do ProAdapta. E aí, para quem estiver ainda participando, que estiver aqui conosco, só peço atenção no e-mail de vocês vão receber o link para a gravação, os materiais e também as perguntas que faltou a gente responder aqui, a gente vai tentar organizar para responder e disponibilizar para vocês. E assim que fechar o webinar também vai aparecer uma pesquisa de satisfação, então a gente agradece demais se vocês puderem responder, para a gente sempre melhorar aí as atividades que a IEC está proporcionando para vocês, tá bom? Então, obrigada novamente em nome da IEC, a todos os participantes e aos nossos painelistas. Nos vemos no dia 24. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Se cuidem.